Para conquistar o jogo político é preciso ter estratégia. A jogada que eu comentarei hoje é um combo de duas técnicas. Chame atenção a qualquer custo e tenha um inimigo se preciso. Como você pode ver, em um mundo completamente inchado de informação, todos disputam para ser notado, inclusive na política. E isto já se tornou uma síndrome. Aquele que fala mais alto, foge a curva, faz o louco, age diferente, mesmo que dizendo coisas absurdas. Eles controlam a pauta do dia. E não é à toa que, diante de um cenário caótico como o impeachment, Jean Willis e Bolsonaro roubaram a cena. E isso só mostra que o extremo pode ser sim um bom lado na política. Ainda mais se você tiver um arqui-inimigo para fazer o seu contraponto. A sua chance de aparecer se multiplica por 2, seja no ataque ou no contra-ataque. Essa jogada que eu vou desenhar é muito utilizada por diversos jogadores. Se bem aplicada, ela faz com que as pessoas só comentem disso nas redes sociais e que o nome dos personagens tome cada vez mais relevância. É por isso que o dia do impeachment, na Câmara dos Deputados, foi tomado por personagens e propagandas mais que excêntricas. É claro que nessa semana eu poderia estar aqui comentando do impeachment. Afinal, são poucas coisas tão grandiosas como isso. Mas são muitos recortes acontecendo e eu resolvi tratar deste grave sintoma que precisa de um antídoto urgentemente. Vamos lá. Não importa se você é fã de Bolsonaro ou Jean Willis, o movimento que eles fazem é simples e notável. A técnica funciona assim. Chame atenção sobre você, criando uma imagem inesquecível e até mesmo controvertida. Faça escândalo. Faça qualquer coisa para parecer exagerado. Brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção que você irá receber. Qualquer espécie de atenção lhe trará mais notoriedade e mais poder. Que falem mal, mas falem mal de você. Se você tiver chance de construir um inimigo, faça isso, desde que ele entenda o seu papel e a sua importância para o marketing dele. Melhor ainda, se um depender do outro para criar sempre espetáculos atraentes. É disso que as pessoas gostam. Na política, posições extremas são muito confortáveis para fazer este papel, seja como extrema direita ou extrema esquerda. Mas eu vou te contar um segredo. Quando você atinge uma posição extrema na política, possivelmente não aprovará nenhuma lei. E é exatamente isso que acontece com Bolsonaro e Jean Willis. 0% de aproveitamento nesse quesito. Nenhuma lei aprovada. Entretanto, eles fazem tanto barulho que levantam pautas esquecidas e forçam a corda de um lado para o outro. No final das contas, os políticos de centro acabam aprovando projetos de leis, uma coisa ou outra das pautas levantadas por Jean ou Bolsonaro. Ou seja, eles são responsáveis por movimentar o jogo, ditar quais são os limites do tabuleiro, as suas extremidades. Para entender tudo isso, o último acontecimento que prova essa técnica foi a sessão pela admissão do processo de impeachment contra a presidenta Dilma na Câmara. No modo geral, quase todos os políticos aproveitaram seus 30 segundos de fama para fazer moral com seus eleitores, familiares e aparecerem um mais que o outro. Em um tempo tão curto, somente realçou a falta de qualidade de alguns parlamentares. Resultado: o objeto em questão, que era discutir o crime de responsabilidade, foi completamente esquecido. Falava-se um monte de coisas aleatórias e não se concluía nada. O compromisso de boa parte dos deputados era somente com a sua imagem pessoal. Todos queriam fazer um grande espetáculo político para se consagrarem. No final das contas, o desserviço foi tamanho que até as pessoas que estavam com o discurso pró-impeachment ficaram com vergonha dos seus representantes. No dia seguinte, fizeram meia-culpa e passaram a desvincular a sua imagem com a dos deputados que queriam o impeachment. Daí ficaram o dia inteiro tecendo críticas, ridicularizando o Congresso nas redes sociais. Felizmente, nem todo mundo tem coragem de assumir um discurso igual desses caras. Afinal, é preciso ter bom senso até para sentir vergonha. Mas nesse jogo, os dois personagens principais já estão acostumados a trabalhar com os holofotes. E não entenda que isso é completamente ruim, desde que esse holofote traga à luz as pautas legítimas que eles queiram levantar. Na sessão do impeachment, Jean Willis fez sua crítica ao que estava acontecendo naquele momento. Sob forte vaias dos outros deputados, ele utilizava uma capa vermelha super chamativa para fazer contraposição àquelas fitinhas verde e amarelo dos outros deputados. O seu arqui-inimigo, Jair Bolsonaro, não se vestiu, mas inflamou o seu discurso falando absurdos, saudando o presidente da mesa, o Eduardo Cunha, que até ficou constrangido e pediu para que ele votasse rapidamente.
Em seguida, ele saudou a época da ditadura militar e dedicou o sim dele para um conhecido torturador daqueles tempos sombrios. Ao falar de Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOPS, ele sabia que roubaria a cena da polêmica para ele. Bolsonaro é nitidamente descompromissado com a política de fato. Ele descobriu que não existe limites para a boçalidade dele e dos seus seguidores. Para piorar a situação e roubar a cena do impeachment de vez, ambos os deputados fizeram o desserviço de protagonizarem um factoide que viria a se tornar o grande highlight do dia. E na outra cena você pode ver Bolsonaro chamando a atenção de Jean Willis, provavelmente o provocando. Antes de continuar a falar sobre o caso, eu não sei o que é pior. Se é um deputado homenagear um torturador e outro deputado cuspir nele, ou se é um deputado homenagear um torturador e nenhum deputado cuspir nele. Por óbvio que cada um dos personagens estavam cumprindo um papel arquétipico, ambos heróis das suas causas, representando as vontades dos seus grupos ideológicos. No final das contas, Jean também tomou um cuspe do filho de Bolsonaro, que também é deputado da casa. Em meio a tanto cuspe, Jean Willis fez um desserviço ao entrar nesse jogo e tirar a pauta do impeachment para criar um factoide. E Bolsonaro, da mesma forma, tirou a discussão da pauta para colocar uma polêmica diferente, que é a figura do Ustra, desprezível, que nada tem a ver com a discussão do crime de responsabilidade. Com todo respeito, esse circo não tem nada a ver com impeachment, mas é uma grande ação de marketing para a promoção pessoal. Sim, a tática funcionou para os dois lados. É importante ressaltar que apesar dos dois políticos cumprirem papéis de inimigos e lucrarem muito com essa exposição, eles não são iguais. É impensável colocá-los no mesmo grau de inteligência política. Bolsonaro é sim um grande jogador marqueteiro, inteligente na medida que ele sabe explorar da boçalidade para cativar os seus eleitores. Joga com a política pelo esdrúxulo, para permanecer nos holofotes, mas é uma figura menor no quesito inteligência intelectual. Jean Willis já tem um propósito político diferente. Ele é realmente um player que agrega no cenário da discussão propositiva e é infinitamente mais capacitado pelo seu intelecto do que Jair Bolsonaro. Apesar de jogarem de igual para igual no campo da exposição midiática, Jean Willis é hoje um dos grandes players da política nacional, com ideias democráticas realmente legítimas. Bolsonaro, entretanto, não vale sequer os factoides que ele cria. Eu teria infinitos outros personagens para comentar neste programa. Mas hoje eu preferi abrir essa reflexão sobre as coisas que estamos dando visibilidade hoje em dia. Porque, em meio a um processo de impeachment, estamos falando sobre cuspe e Bolsonaro. A jogada deles é chamar a atenção a qualquer custo, com um inimigo em comum. A nossa jogada deve ser criar um antídoto para esse tipo de exposição sem fundamento. Por isso eu gostaria que esse vídeo chegasse ao maior número de pessoas possível, para que falássemos sobre Bolsonaro uma última vez. É difícil, eu sei. Nos Jogos de Poder de hoje, falamos sobre como dois jogadores conseguem trabalhar na política com papéis de inimigos e criarem um grande espetáculo. As pessoas gostam mesmo de entretenimento, e um bom jogador político sabe fornecer isso. Meu nome é André Zanardo, e me chamam de filho bastardo do príncipe. Nos vemos nos próximos Jogos de Poder.